Olá! Nesse vídeo a gente vai falar sobre alguns órgãos digestórios acessórios que irão auxiliar no processo de digestão de uma forma geral. As glândulas salivares, maiores e menores, o pâncreas e o fígado. Começando com as glândulas salivares menores. São elas as palatinas, linguais, labiais e bucais. As labiais são menores que uma ervilha e numerosas na submucosa dos lábios e algumas no músculo orbicular da boca. A saliva é lançada por ductos pequenos no vestíbulo bucal. Já as glândulas salivares menores bucais são pequenas em menor quantidade, espalhadas na submucosa da bochecha. Algumas formam um grupo de glândulas próximo à papila parotídica, denominada de glândulas molares, pois elas ficam próximas aos dentes molares. As salivas delas são lançadas no vestíbulo por ductos pequenos, que se abrem na mucosa da bochecha. As palatinas são pequenas na submucosa do palato duro posterior, palato mole e arco palatoglosso, ou seja, o palato anterior não possui essas glândulas. A saliva delas são lançadas na cavidade bucal por ductos que se abrem na mucosa do palato. E, por fim, as linguais, que são divididas em dois grupos. Um grupo de glândulas na raiz, que desembocam nas papilas circunvaladas e tonsila lingual. E o outro grupo, que forma a glândula lingual anterior, na face inferior, próximo ao ápice. Agora vamos falar das glândulas salivares maiores. Essas glândulas são bem mais desenvolvidas e produzem uma grande quantidade de saliva. Os três pares de glândulas salivares maiores são as parótidas, submandibulares e sublinguais. A glândula parótida é a maior das glândulas salivares e localiza-se entre o ramo da mandíbula e o músculo externo cleidomastoide. A saliva produzida pela glândula parótida é liberada pelo ducto de Stensen, cujo orifício pode ser visto na parede bucal, ao nível do segundo dente molar superior. As artérias maxilares e temporais superficiais, dois ramos terminais da artéria carótida externa, fornecem a maioria do suprimento sanguíneo. O sangue venoso drena para a veia retromandibular, que cursa lateral à artéria carótida. As glândulas submandibulares situam-se ao longo do corpo da mandíbula, parte superior e parte inferior à metade posterior da mandíbula e parte superficial e parte profunda ao músculo miloióideo. Elas produzem aproximadamente 60% da saliva. O ducto submandibular origina-se da parte da glândula situada entre os músculos miloióideo e ioglosso e se abre na parte de baixo da língua. A irrigação arterial das glândulas submandibulares provém das artérias submentuais e as veias acompanham essas artérias. As glândulas sublinguais são as menores e mais profundas glândulas salivares. Cada glândula amendoada situa-se no assoalho da boca, entre a mandíbula e o músculo genioglosso. Elas se unem em formato de ferradura ao redor do centro de tecido conjuntivo do frênulo da língua. Pequenos ductos sublinguais abrem-se no assoalho da boca ao longo das pregas sublinguais. A irrigação arterial das glândulas sublinguais é feita pelas artérias sublinguais e submentuais, ramos das artérias lingual e facial, respectivamente. O fígado está localizado no quadrante superior da cavidade abdominal, abaixo do diafragma e à direita do estômago. 2/3 de seu volume estão à direita da linha mediana e 1/3 à esquerda da linha mediana. O fígado apresenta duas faces, diafragmática e visceral. A face diafragmática é separada do diafragma pelos recessos subfrênicos. É coberta com peritônio visceral, exceto na área nua do fígado. Já a face visceral é coberta com peritônio, exceto no leito da vesícula biliar e da porta do fígado, onde os vasos e ductos entram e saem do fígado. Está diretamente relacionada a várias estruturas anatômicas, que incluem duodeno, vesícula biliar, flexura hepática, cólon transverso, rim direito e glândula suprarrenal.
O fígado se divide em 4 lobos. O lobo direito é o de maior volume e participa da formação de todas as faces do fígado. Separa-se do lobo esquerdo pelo ligamento falciforme e pelo ligamento redondo. O lobo esquerdo está à esquerda do ligamento falciforme, é mais fino que o lobo direito e tem um ápice. O lobo quadrado é uma proeminência na face inferior do fígado. Localiza-se anteriormente ao hilo hepático. O lobo caudado é uma proeminência nas faces inferior e posterior do fígado, localizando-se posteriormente ao hilo hepático. O fígado se prende ao diafragma, à parede anterior do abdômen e às demais vísceras por porções do peritônio, que são denominadas ligamentos. O ligamento falciforme prende o fígado à parede anterior do abdômen. Possui o ligamento redondo do fígado em sua borda livre. O ligamento coronário, formado pela reflexão peritoneal do diafragma ao fígado. Os ligamentos triangulares são 2, o ligamento triangular esquerdo e o direito. O ligamento triangular esquerdo é uma lâmina dupla de peritônio que se estende sobre a margem superior do lobo esquerdo. Já o ligamento triangular direito é uma estrutura no ápice da área nua, não recoberta por peritônio, do fígado. O ligamento redondo é a ligação venosa obliterada da veia umbilical que era aberta durante a vida fetal. O aumento menor é uma prega peritoneal que vai da curvatura menor do estômago e porção proximal do duodeno até a face inferior do fígado. O fígado também pode ser dividido em segmentos. Uma linha imaginária sobre a face diafragmática, que corre a partir do fundo da vesícula biliar até a veia cava inferior, separa as partes. Na parte posterior do fígado, há o segmento posterior. A parte hepática esquerda é dividida em divisão lateral esquerda e divisão medial esquerda. Na divisão lateral esquerda, há o segmento posterior lateral esquerdo e o segmento anterior lateral esquerdo. Já na divisão medial esquerda, há o segmento medial esquerdo. A parte hepática direita é dividida em divisão medial direita e divisão lateral direita. A divisão medial direita é dividida em segmento anterior medial direito e segmento posterior medial direito. A divisão lateral direita é dividida em segmento anterior lateral direito e segmento posterior lateral direito. A vesícula biliar situa-se na fossa da vesícula biliar na face visceral do fígado. O peritônio liga o corpo e o colo do fígado. A vesícula é dividida em 3 partes: fundo, corpo e colo. O fundo é a parte mais lateral da vesícula biliar. Normalmente se projeta para além da borda anterior do fígado e pode tocar a parede abdominal anterior. Medial para o fundo é o corpo da vesícula biliar. Essa é a porção do saco que está embutida em contato com a fossa da vesícula biliar do fígado. O corpo da vesícula biliar afunila medialmente no colo ou em fundíbulo. É proximal à porta hepatis e é geralmente associado a um pequeno mesentério que também contém artéria cística. Agora, vamos falar do pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista, ou seja, possui funções endócrinas e exócrinas, e é responsável por produzir diversas substâncias. Ele possui cerca de 15 a 20 centímetros de comprimento e localiza-se na região abdominal, atrás do estômago, entre o duodeno e o baço. Por apresentar 2 porções, a exócrina e a endócrina, cada uma delas possui funções diferenciadas. A porção exócrina secreta as enzimas digestivas presentes no suco pancreático durante o processo de digestão. Dessa forma, as moléculas grandes de carboidratos, proteínas e gorduras são quebradas em pedaços menores para seguir até o intestino. Já a porção endócrina é responsável por secretar os hormônios insulina e glucagon, responsáveis por regular o nível de glicose no sangue, sendo que a insulina é produzida pelas células beta e o glucagon pelas células alfa. O pâncreas é formado por 3 partes básicas: cabeça,
que é a porção mais volumosa do pâncreas e fica encaixada no duodeno, o corpo e a cauda, que é a parte mais fina. Além disso, o pâncreas é formado por dois tipos de células: os ácidos pancreáticos, que são responsáveis por fabricar o suco pancreático e por isso apresentam um canal excretor, e as ilhotas de Langerhans, ou ilhotas pancreáticas, que, dispostas de forma irregular, são responsáveis por secretar os hormônios insulina e glucagon, os quais são liberados diretamente na corrente sanguínea. Os diversos canais dos ácidos pancreáticos se reúnem e formam um sistema de ductos, e é por meio desses canais que o suco pancreático chega até o duodeno. E esse foi o nosso trabalho, onde focamos na parte anatômica dos órgãos digestórios acessórios. Created using Powtoon.